Olá! Se você está assistindo pela plataforma da Cultive, não esqueça de baixar seu certificado ao final do curso. Se está pelo YouTube, saiba que, na plataforma, que é gratuita, você pode obter o certificado. O link está na descrição. Inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar a criação de novos cursos. Vamos à aula! Você já leu sobre flashcards, mapas mentais e resumos estratégicos? Mas existe uma diferença enorme entre conhecer uma técnica e dominá-la através da prática. Um estudante pode assistir 10 vídeos sobre como nadar e ainda afundar na primeira tentativa real. O mesmo acontece com ferramentas de revisão. Hoje você vai parar de apenas aprender sobre elas e começar a criá-las com suas próprias mãos. Vamos transformar um conteúdo real do ENM em 3 ferramentas concretas que você pode usar amanhã mesmo. Um flashcard eficaz não é apenas uma pergunta e resposta escritas em um cartão. Ele segue 4 princípios científicos. Primeiro, foco único. Cada flashcard aborda apenas um conceito ou fato específico. Se você tenta colocar 3 fórmulas de física no mesmo cartão, dilui a eficácia. Segundo, recuperação forçada. A pergunta deve exigir que você busque ativamente a resposta na memória, não apenas reconheça. Terceiro, contexto mínimo necessário. Inclua informação suficiente para entender, mas não transforme em parágrafo. Quarto, reversibilidade quando apropriado. Para vocabulário ou fórmulas, você pode criar 2 flashcards invertendo frente e verso. Vamos criar um flashcard sobre a lei de Lavoisier em química. Etapa 1. Identifique o conceito-chave que você quer memorizar. Aqui é a conservação da massa nas reações químicas. Etapa 2. Formule uma pergunta específica que force recuperação ativa. Em vez de perguntar o que é a lei, pergunte o que acontece com a massa total antes e depois de uma reação. Etapa 3. Escreva uma resposta concisa com exemplo numérico. A massa se conserva. Se você queima 10 gramas de madeira com oxigênio, a soma das cinzas e gases produzidos será exatamente 10 gramas. Etapa 4. Adicione uma dica mnemônica se apropriado. Etapa 5. Teste imediatamente tentando responder sem olhar o verso. Veja como criar um flashcard eficaz sobre biomas brasileiros, tema frequente no ENM. À frente do cartão traz a pergunta: quais são as características do Cerrado brasileiro? O verso apresenta a resposta estruturada em tópicos: localização no Planalto Central, clima tropical com 2 estações bem definidas, vegetação com árvores retorcidas de casca grossa resistente ao fogo, solo ácido e pobre em nutrientes, segunda maior biodiversidade do país, com 5% das espécies mundiais. Note que o flashcard inclui dados específicos como porcentagem de biodiversidade e características visuais marcantes como árvores retorcidas. Adicione ainda um exemplo de aplicação. O Cerrado aparece em questões sobre desmatamento, agronegócio e preservação ambiental. Este formato transforma conceito abstrato em informação concreta e revisável. Compare 2 flashcards sobre a segunda lei de Newton. O flashcard fraco tem na frente: o que Newton disse? No verso, ele criou leis importantes sobre movimento e força que são usadas até hoje. Este flashcard falha em 3 pontos: pergunta vaga sem foco, resposta genérica sem fórmula, ausência de exemplo prático. Agora veja o flashcard forte. Frente: qual a fórmula da segunda lei de Newton e seu significado? Verso: F igual a m vezes A, onde F é força em newtons, m é massa em quilogramas, A é a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Exemplo: para acelerar carro de 1.200 kg a 2 metros por segundo ao quadrado, preciso de 2.400 newtons de força. Este flashcard funciona porque traz fórmula exata, define cada variável com unidade de medida e oferece aplicação numérica concreta. A diferença está nos detalhes específicos. Escolha um conteúdo que você estudou esta semana. Pode ser uma fórmula de física, um conceito de sociologia ou um evento histórico. Primeiro flashcard. Escreva uma pergunta específica na frente. Por exemplo, qual a fórmula da energia cinética? No verso, coloque apenas a resposta essencial: EC igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2. Segundo flashcard. Escolha um conceito diferente. Frente: o que caracteriza o modernismo na literatura brasileira? Verso: ruptura com padrões acadêmicos, valorização da língua coloquial, nacionalismo crítico, semana de 22. Terceiro flashcard.
Pegue um dado que você sempre esquece. Mantenha a pergunta direta e a resposta objetiva. Pronto! Você criou 3 ferramentas de revisão ativa. O mapa mental eficaz não é apenas um desenho bonito. É uma arquitetura visual que espelha como seu cérebro armazena informações. Primeiro elemento: conceito central forte, escrito em letras grandes no meio da página. Segundo, ramificações principais em cores diferentes, cada uma representando um subtema. Terceiro, palavras-chave concisas, no máximo 3 palavras por ramificação, nunca frases completas. Quarto, símbolos e ícones que funcionam como gatilhos visuais instantâneos. Quinto, conexões entre ramificações diferentes, mostrando relações que vão além da hierarquia. Esses 5 elementos transformam informação linear em rede neural visual, aumentando a retenção em até 67% comparado a anotações tradicionais. Centro do mapa: iluminismo escrito em letras grandes com símbolo de lâmpada. Primeira ramificação em azul: pensadores, com sub-ramificações Voltaire, liberdade religiosa, Rousseau, contrato social, Montesquieu, divisão de poderes. Segunda ramificação em vermelho: ideias centrais, incluindo razão, progresso, direitos naturais. Terceira ramificação em verde: contexto histórico, mostrando absolutismo, revolução científica, ascensão da burguesia. Quarta ramificação em amarelo: impactos, ligando Revolução Francesa, independências americanas, fim do antigo regime. Conexões pontilhadas cruzam o mapa. Linha de Rousseau para a Revolução Francesa, de Montesquieu para a Constituição Americana. Símbolos incluem balança da justiça, livro aberto, correntes quebradas. Este mapa condensa 3 capítulos em uma página revisável em 5 minutos. Pesquisas da Universidade Johns Hopkins revelam que estudantes usando mapas mentais retêm 32% mais informação comparado a anotações lineares tradicionais. Em testes de recordação após uma semana, o grupo que usou mapas mentais acertou 78% das questões, enquanto o grupo com resumos lineares acertou apenas 46%. Por quê? Nosso cérebro processa a imagem 60.000 vezes mais rápido que texto puro. Quando você adiciona cores, símbolos e ramificações visuais, está criando múltiplos caminhos neurais para a mesma informação. Cada cor funciona como um gatilho de memória distinto. Estudos de neuroimagem mostram que mapas mentais ativam simultaneamente os hemisférios esquerdo e direito do cérebro, enquanto o texto linear ativa predominantemente apenas o esquerdo. Essa ativação bilateral aumenta significativamente a consolidação da memória de longo prazo. Agora é sua vez de colocar a mão na massa. Escolha um conteúdo que você estudou esta semana em qualquer disciplina do ENEM. Pegue uma folha em branco, vire-a na horizontal e escreva o tema central no meio. Identifique 4 ramificações principais desse tema. Para cada ramificação, adicione pelo menos 2 sub-ramificações com detalhes específicos. Use 3 cores diferentes para categorizar os tipos de informação. Uma cor para conceitos, outra para exemplos e uma terceira para aplicações. Adicione símbolos ou pequenos desenhos que representem visualmente cada ideia. Lembre-se, use apenas palavras-chave, no máximo 3 palavras por ramificação. Ao terminar, teste seu mapa explicando o conteúdo em voz alta, olhando apenas para ele. Um resumo eficiente para o ENEM precisa atender 7 critérios objetivos. Primeiro, concisão radical. Seu resumo deve ter no máximo 30% do tamanho original. Se o capítulo tem 10 páginas, seu resumo não pode passar de 3. Segundo, linguagem própria. Copiar trechos do livro não é resumir, é transcrever. Reescreva cada conceito com suas palavras. Terceiro, hierarquia visual clara. Use títulos em negrito, subtópicos com marcadores, destaques em cores. Quarto, autossuficiência. Você deve conseguir revisar sem consultar o material original. Quinto, seletividade implacável. Inclua apenas informações que realmente aparecem no ENEM. Sexto, elementos visuais estratégicos. Diagramas, tabelas e esquemas complementam o texto. Sétimo, personalização ao seu estilo. Se você é visual, mais diagramas. Se aprende por exemplos, mais casos práticos. Um resumo que atende esses 7 critérios transforma horas de estudo em minutos de revisão eficaz. Vamos analisar 2 resumos sobre modernismo brasileiro. O resumo ineficaz tem 9 páginas copiadas do livro, parágrafos longos sem organização visual,
nenhum destaque e informações secundárias misturadas com essenciais. Resultado: revisão lenta e confusa. O resumo estratégico tem 3 páginas, usa suas próprias palavras, organiza em 3 blocos visuais: contexto histórico com datas-chave, características estéticas com exemplos de obras e autores principais com uma obra representativa de cada. Usa cores para diferenciar gerações, destaca termos técnicos em negrito e inclui conexões com movimentos europeus. Tempo de revisão: 15 minutos versus 50 minutos. Retenção: 80% versus 40%. A diferença está na aplicação dos 7 critérios de qualidade. A técnica Cornell organiza seu resumo em 3 zonas funcionais. Divida a folha: margem esquerda com 25% da largura para palavras-chave e perguntas, área principal com 70% para anotações organizadas e rodapé com 5 centímetros para síntese. Durante o estudo, preencha a área principal com conceitos em tópicos, não parágrafos. Depois, na margem esquerda, escreva perguntas que as anotações respondem ou termos-chave que resumem cada bloco. Por exemplo, se anotou sobre ciclo de Krebs, a margem teria a pergunta: onde ocorre e qual o produto final? No rodapé, resuma a página inteira em 3 frases máximo. Para revisar, cubra a área principal e tente responder às perguntas da margem usando apenas memória. Descubra para verificar. Este método transforma resumo passivo em ferramenta de recuperação ativa. Pegue agora suas anotações sobre qualquer conteúdo do ENM que você estudou esta semana. Aplique os 7 critérios. Primeiro, reduza para 25 a 30% do tamanho original, eliminando exemplos redundantes e detalhes secundários. Segundo, reescreva com suas próprias palavras, nunca copie frases literais. Terceiro, organize visualmente usando marcadores, destaques coloridos e hierarquia clara de títulos. Quarto, mantenha apenas informações essenciais que realmente caem na prova. Quinto, adicione pelo menos uma conexão com outro tema. Use os próximos 15 minutos para transformar 3 páginas de anotações em um resumo de uma página que você consiga revisar em 5 minutos. Flashcards, mapas mentais e resumos não competem entre si. Eles formam um sistema integrado de revisão. O resumo organiza o conteúdo completo de forma estruturada, funcionando como sua base de consulta. O mapa mental transforma essa informação em conexões visuais, revelando relações entre conceitos que o resumo linear não mostra. Os flashcards isolam pontos críticos para memorização ativa através de recuperação repetida. Na prática, você cria o resumo primeiro ao estudar um tema novo. Depois, extrai um mapa mental para visualizar as conexões principais e, finalmente, produz flashcards dos conceitos que precisam de memorização intensiva. Durante a revisão, você consulta o resumo para contexto geral, usa o mapa mental para relembrar a estrutura do tema e testa sua memória com os flashcards. Nem todo conteúdo pede a mesma ferramenta. Pare e reflita. Quando você precisa memorizar fórmulas matemáticas, datas históricas ou vocabulário em inglês, qual ferramenta é mais eficiente? Flashcards dominam nessa categoria porque isolam informações pontuais para recuperação ativa repetida. Agora pense em conteúdos com muitas conexões internas, como ecossistemas em biologia ou movimentos literários. Mapas mentais brilham aqui, revelando relações que resumos lineares escondem. E quando você precisa de visão panorâmica de um tema extenso, como toda a Revolução Industrial ou geometria espacial, resumos estruturados oferecem essa base completa para a consulta. A escolha certa economiza tempo e aumenta a retenção. Pergunte-se agora, olhando para os próximos conteúdos que você precisa revisar, qual ferramenta cada um está pedindo? Desenvolver essa intuição estratégica transforma você de estudante passivo em arquiteto do próprio aprendizado. Não esqueça, na plataforma da Cultive você pode garantir seu certificado ao concluir o curso. Link na descrição. Inscreva-se no canal, deixe seu like e nos ajude a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Até a próxima aula!